A gente recebe agora nos estúdios da Jovem Pan News, secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara. Secretário, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde você, Rafa. Boa tarde, Camila. Boa tarde a quem nos assiste e nos ouve nesse momento. Não, a gente saiu para o intervalo falando de política, então antes de puxar aqui as questões de Fazenda, eu já vou pedir um termômetro político, inclusive, sobre essa disputa, questão sucessão ao Estado. O senhor vai ser candidato a alguma coisa no que vem, já sabe? Eu pertenço a um partido, né? O partido do governador Ratinho Júnior. O acompanho há algum tempo. Estou no governo há 47 anos, quase 14 como secretário de Estado. Nunca fui testado em eleições. O nosso partido terá candidato. E nós estamos construindo a melhor solução para continuar governando o Paraná a partir de janeiro de 2026. Temos excelentes nomes, né, que podem ser colocados para o teste da população, para o aval da população. Eu não descarto a hipótese de estar compondo uma chapa majoritária, seja na cabeça, seja na vice-governadoria. Eu me coloco à disposição. Não tenho pretensões de ir para o Legislativo, nem Senado, nem deputado federal. Tenho apelos enormes das cooperativas, né? Então seria governo. Por que não? Seria governo, então. Porque o meu estilo eu sou mais dado a ser executivo do que propriamente o rito do parlamento. E quase foi, né? O senhor já quase foi o nome, né? Eu era o vice em 2018 e nós aí numa articulação política tiramos um concorrente de peso, né? Na época, Osmar Dias, com quem trabalhei 13 anos também no Estado, mas quando ele viu, ele estava sozinho, isolado em dois partidos, PDT e SD, ficou sem tempo de televisão, sem dinheiro para financiar a campanha, enfim, sem musculatura política, e ao articularmos isso, né, ao cooptarmos partidos que pensavam igual a gente, ele ficou isolado e eu perdi força porque eu seria, digamos assim, o braço direito do Ratinho para enfrentar os Dias no agro paranaense. Muito bem. Bom, então, até o ano que vem tem chão ainda. O senhor disse que já não está necessariamente nessa campanha interna, mas se for convocado, fará parte dessa composição. É essa a tônica? Eu participo da direção do partido. Nós nos reunimos toda a santa semana discutindo o humor da política brasileira, os movimentos dos partidos que estão casando. Aí a gente acompanha isso todo dia. Todo dia a gente tem um conjunto grande de partidos que fazem parte do governo Ratinho Júnior, que nos ajuda a governar, e a gente está articulando. É o namoro inicial, é o ficar no começo, né, para tentar construir um ambiente favorável, né, a continuarmos. Acompanhei 15 governadores na minha vida política, entre efetivos e interinos, fim de mandato, né? E sei os defeitos e virtudes de cada um deles, né? Quanto cooperaram, quanto deram de si para o desenvolvimento do Paraná. Tenho no Ratinho Júnior, se não o melhor que consegue enxergar um processo de desenvolvimento um pouco assim, afastado dessa briga, né, radical, muito radical, apenas do debate político rançoso, não? Então, focamos desde janeiro de 2019 em projeto, ideia de Estado equilibrado, Estado em dia, serviço de qualidade, investimento, para construir, quem sabe, um ambiente econômico mais favorável à nossa população. Então, não sou deslumbrado por ser qualquer coisa, mas se tiver oportunidade eu me coloco sempre à disposição, assim como tem vários colegas, né, secretários ou não, que ficam à disposição para a composição de uma boa chapa que possa dar continuidade a esse trabalho. A nossa máxima é a seguinte, lá, tateto que abandona o bando, né, é comido pela onça, né? Então nós estamos construindo um ambiente assim de chegarmos com força, com densidade política lá na definição, a partir do começo do ano que vem, na data fatal de quem tiver que quem for candidato precisa ser desincompatibilizado do cargo e tal. Tudo isso está sendo trabalhado internamente no nosso partido, claro, em articulação com grandes forças de outros partidos. E Ratinho vai para a presidência? Tudo indica que sim, ele tem assegurado pelo presidente nacional Kassab, né, uma cadeira, um espaço garantido para a disputa. Ele tem feito movimentos muito relevantes, muito importantes, né,
bem posicionado perante a população geral, perante o peso pesado do PIB nacional, empresários, banqueiros, quem constrói a opinião pública, está bem posicionado, tem procurado assim se apresentar como alguém centrado, novo, repito, fugindo um pouco dessa absurda, né, distância entre os extremos, que do meu ponto de vista pessoal, Norberto Ortigara, não leva o Brasil a lugar nenhum, né? Vai mais 4 anos de discussão política e a gente não consegue sair da armadilha da renda média, a gente não consegue dar saltos qualitativos, a gente não consegue aumentar a produtividade do Brasil e a gente fica no tempo e a gente vai ficar velho, antes de ficar rico. Essa é uma noção importante em economia. A gente não consegue quebrar essa coisa, cresce um pouquinho, 2,1%, 2,2%, de vez em quando 3%, mas o potencial do Brasil é muito maior que isso. Estamos num momento muito delicado da economia, finanças públicas federais em frangalho, todo dia uma invenção, não deu certo o IOF, taxa aí as letras de investimento. Hoje, né? Teve, inclusive. O que o senhor achou aí dos anúncios feitos pelo Haddad? No agro, principalmente o senhor que conhece bastante a questão do campo. Nós pensávamos, até a semana passada, que com esse imbróglio aí do IOF, e o IOF não é imposto para arrecadar nada, o IOF é para regular mercado, né? Para você ajustar as coisas de curto prazo. Mas nós achávamos, com aquela recuada política que houve, né? O próprio Congresso, Alcolumbre e o Mota peitando, diz assim, que havia sido gerado um momento de lucidez na política brasileira, de tal sorte que pudéssemos ingressar em reformas importantes, como, por exemplo, administrativa, de botar ordem. Parece que não aconteceu, porque hoje amanheceu com uma MP que taxa coisas que já estão na praça, que são consagradas como forma de você alavancar recursos mais baratos para financiar construção civil, para financiar a agricultura, como é LCA e LCI, por exemplo. Não sabemos como vai ficar, isso vale para trás, vale só para frente, são letras novas. Quem aplicou está isento do imposto de renda, é da natureza, por isso ganha menos na aplicação do que for aplicar em outras formas de aplicação, de investimento, aplicação financeira. Então você criou um momento assim. Eu tive hoje informação que a coisa não é bem assim, calma lá, essa MP não vai descer igual abaixo assim não, mas é lei, está valendo. Quem sabe o próprio Congresso, né, pelas suas forças, pelas suas grandes bancadas, a FPA, a Frencop e outras, né, possam reagir e dizer, ô senhor Hugo Mota, nós não vamos votar isso não, vamos discutir a relação, Então, acho que nós não deveríamos perder a oportunidade de fato, encararmos de vez. Havia um ambiente assim, sinalizado de construção dessa oportunidade, poucas vezes se vê ímpar, para tudo, né? Para o ônibus, né? Vamos discutir como é que fica para frente, como é que a gente constrói reformas importantes para retomada com consistência, né, a longo prazo da economia brasileira. Vem aí que a pouco a reforma previdenciária, o retorno 2+, vai ter que vir, não aguenta. Nós estamos 2027 e o governo federal não deverá ter R$1 para gasto discricionário. Isso é importante. O próximo presidente, inclusive, já vai chegar com essa bomba. Exato. Uma bomba. Secretário, vamos aproveitar então o conhecimento que o senhor tem, estando à frente da Fazenda, de tantos governos aqui no estado do Paraná, para a gente tentar pensar em soluções, né? Porque eu falo que a situação complica quando a gente senta na mesa do bar e não consegue, enquanto cidadãos comuns, jornalistas que somos, né, encontrar, na nossa opinião, um caminho que o país possa seguir, né? E a gente está justamente nesse contexto. O Hugo Mota, ele participou dos debates ao longo do final de semana, os encontros que foram feitos entre a Fazenda, outros ministérios, também o presidente do Congresso, do Senado, o Davi Alcolumbre, ou seja, em tese, essa MP, esse texto, deveria ter sido construído em consenso. E o que a gente viu ali, hoje a gente já detalhou, é uma lista de aumento de arrecadação. O último tópico é que fala sobre corte de gastos, mas não é uma medida, é discussão preliminar de cortes. E eu queria complementar só para entender o seguinte, né? A Câmara está trazendo aqui a história de buscar soluções. O Paraná tem conseguido, digamos assim, navegar diante de um cenário econômico ruim, como o senhor aponta, nacional? Como é que tem ido o Estado para se livrar exatamente desses desafios econômicos? Primeira parte. A União está quebrada.
em termos populares, assim, ela não consegue, mal e porcamente consegue pagar as contas pela grande arrecadação que faz. E são trilhões de reais, tá? Ela consegue, tudo vai pelos caninhos automaticamente. Obviamente, nós temos um custo elevadíssimo da dívida pública, que tem que ser honrada, né? O chamado rentista, mas é quem está financiando o processo. Quem aplica o dinheiro recebe, mas não tem culpa. Ele está financiando um processo de longo prazo de endividamento da União para gerar recursos. Segundo lugar, tem gasto excessivo. Mas tudo é importante, senhor Norberto. Sim, o cidadão que quer lá um BPC, que precisa. Nós temos um gasto previdenciário, BPC e Bolsa Família, que são centenas de trilhões. Sim, é importante proteger a parcela vulnerável da sociedade com alguma forma de transferência de renda. Não a ponto de você ter, né, todo o dinheiro usado para isso. Então, é preciso gerar um movimento para o Brasil crescer, aumentar a arrecadação pelo crescimento e não para aumentar ou gerar mais um imposto ou criar uma coisa nova todo santo dia. Bom, esse é um lado ruim. A União está com dificuldade de bancar as suas contas. Em qualquer parte do mundo trava governo, derruba governo, né? E isso é um caminho ruim e a gente precisa encontrar um caminho, fazer reformas que economizem, que reduzam. Provavelmente, pode me xingar, no Bolsa Família deve ter lá uns 80, 90 bilhões, que vou botar entre aspas aqui, que estejamos pagando desnecessariamente. Gerar um movimento para as pessoas desembarcar do Bolsa Família e arrumar emprego na esquina, que tem em oferta, ganhando muito mais do que os 600, 700 reais, com certeza tem. As pessoas preferem ficar na informalidade, recebendo benefício, embora preenchendo requisitos, do que achar um emprego decente, formal, como temos milhares e milhares em oferta no Paraná. Segunda questão, Rafa, botar a conta em dia. O Paraná meio que quebrou lá em 2014, 2015, mas fez um ajuste fiscal desgraçado de forte, né? Vocês lembram que a gente empurrava carro da polícia que não tinha gasolina? Isso é a história do passado. Nós seguramos despesa, né? E privilegiamos investimento. A tal ponto que nunca investimos tanto quanto o 24 e nunca investimos tanto quanto o primeiro semestre de 25 em termos de liquidar investimento. E eu posso destinar aqui com muita tranquilidade, cidadãos que nos ouvem do Paraná, alguns bilhões a mais para investimento, havendo capacidade de elaborar projeto e fazer as obras e ações. E segundo, amanhã, dia 10, primeira mão, aqui na Jovem Pan, né? Rick Notícias, né? Isso mesmo. A gente vai soltar um decretão aprovado já pelo governador, cortando mais de 2 bilhões de reais em custeio. Ou seja, redirecionando o gasto para mais investimento na economia do estado do Paraná. E quanto tempo esse corte de custeio de 2 bilhões, secretário? Nós vamos dar a cada secretaria, né? Cada autarquia, a oportunidade de eleger onde vai fazer as mexidas de ajuste no seu próprio orçamento de custeio. Todos sabem que nós somos, pela primeira vez na história do Paraná, nota A, conceito A, lá no Tesouro Nacional, né, que nos disse assim: olha, vocês são um estado equilibrado, vocês estão parabéns, vocês estão em dia, vocês são transparentes. Mas nós temos um indicador, um desses, que nós somos nota B, que ele chama poupança, né? Poupança é quanto você gasta em termos de custeio, né? É muito mais de que cafezinho, papel higiênico, todo o custeio versus a receita líquida. Se a gente subir muito esse gasto em 2025, a gente perde nota A o ano que vem, a gente cai para C direto, né? Então é um jogo técnico, político. Se a União fizesse isso, estaria mais equilibrada. Tem que buscar esse equilíbrio a longo prazo. Nós fizemos isso e mantemos isso a ferro e fogo. Pode fazer barro pisoteando no entorno, que não sai grana quando não pode sair. Então todo mundo vai ter que cortar. Eu só queria aproveitar para falar em corte, para perguntar sobre o andamento da medida relacionada aos poderes, onde também o governo entende que estariam recebendo demais, tanto que devolvem recursos, e que poderiam fazer nessa questão um ajuste em relação aos repasses anuais. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, alguns
alguns parece que não receberam muito bem essa mesma informação de ter que buscar a redução de repasses. A conversa foi republicana, de fato, há um descasamento entre o repasse aos poderes e a inflação. Então houve um crescimento importante, fizemos inúmeras reuniões, decisão tomada, o governo comunicou à liderança da Assembleia hoje ao meio-dia de que o projeto vai à Assembleia para ser apreciado pela Assembleia, propondo não corte assim, mantidos os índices de participação dos poderes de 18,7, um limitador para o exercício de 2026, e nós estamos propondo lá que haja que o orçamento de 26 seja o orçamento de 25 acrescido da inflação, do IPCA, com no máximo 4% de ganho real. Então isso vai para a Assembleia para discussão no Parlamento Paranaense, ALEP, se não foi hoje, vai amanhã, e vamos discutir a proposta, assim, já comunicamos à liderança, a vice-liderança do governo da Assembleia, que o projeto será a decisão política do Executivo tomada para encaminhar. Eu queria retomar esse anúncio que o senhor fez com exclusividade aqui a respeito dessa questão do corte, né? O decreto vem amanhã e a medida já passa a valer de imediato para todas as secretarias? Rafa, nós estamos segurando o corte de despesa, tá? De custeio. O ano passado nós soltamos um decreto que é famoso no meio, 5919, né? Que diz assim, olha, a tua despesa de custeio não pode crescer no mesmo crescimento da receita. Então nós já limitamos algumas despesas, vamos lá, diária, de viagem, sei lá o quê, só pode crescer X% do crescimento. Se a receita cresce 10, você pode crescer 5. Se a receita for 10, você pode crescer 10, a tua despesa específica pode crescer 0,8. Então nós já temos um instrumento, mas todo mundo, a população exige que a gente, ou requer que a gente faça gastos efetivos em serviços gerais, né? Mas nós decidimos, para manter o Estado íntegro, funcionando, equilibrado, sem perder nenhuma chancela externa de avaliação, apertar ainda mais vamos dizer assim, apertar é um termo correto, mas vamos redirecionar. Nós queremos privilegiar investimento. O investimento muda a realidade para mais tempo. O custeio você gastou, está gasto e às vezes desaparece. Mas nenhum serviço público deixará de ser prestado, né, com qualidade, educação, saúde, segurança, agricultura, idosos, seja qualquer uma das formas de organização do Estado, todos terão recurso. Só que a gente está segurando um pouco esse custeio, ou seja, um ritmo um pouco menor de crescimento, e vale imediatamente. Publicado o decreto, nós vamos baixar lá na Fazenda uma resolução do secretário estabelecendo índices máximo de gasto para cada uma secretaria, ouvir as secretarias, mas sim, entra em vigor imediatamente. E já houve conversa com as secretarias? Elas já estão sabendo que vão ter que apertar um pouco o cinto em relação a essa visão de custeio, secretário? Boa parte sim. Nós temos feito reuniões técnicas com os grupos, mas assim, os gestores estão sendo comunicados, né? Vão ser informados claramente. É preciso entender o jogo político também, Rafa. Assim, a gente não dá para inventar um plano de governo novo no meio do governo toda hora. Assim. Então a gente sabe nós tivemos recentemente um rearranjo de gestores no Estado, todo mundo vem com pretensões de botar o pé no acelerador. Chega animado. Chega animado, vou mudar o mundo. Não. A gente respeita isso, sinceramente. A gente respeita e sabe que é um jogo também político, né, de construção daquele ambiente mais favorável a termos, quem sabe uma condição mais prática no ano que vem. Mas a gente não está criando um plano de governo dentro de um plano de governo toda hora. Nós temos diretrizes, nós temos PPA, que a gente segue, nós temos lei de diretrizes orçamentárias. Então, assim, a gente está, de alguma forma, contribuindo numa visão, assim, muito clara de que é preciso manter o Estado equilibrado. Sabe quem é o maior fã disso? Que até nos, assim, foi quando nós propusemos esses ajustes. Eu já ia falar o contribuinte. Governador do Estado, Ratinho Júnior, assim, não, jamais, eu quero o Estado... Claro que também é um contraponto político, né? Assim, a União está mal, ela está mal, o povo está enxergando. Não é só uma vaidade política, não, muito pelo contrário. É a ideia de que
a dona de casa, o empresário, o governo tem que andar com conta equilibrada, né? Não pode soltar o cartão de crédito da hora, ou o cheque especial que não usa mais, assim, gasta. Não, nós queremos manter o Paraná como uma referência de um estado organizado, equilibrado, sem nenhum credor à porta, todas as contas pagas em dia, no tempo certo, com dinheiro em caixa grande para investir. E é isso que nós queremos dar esse tom. Aumentar a nossa capacidade competitiva, né, por mudança de realidade. Eu tenho as mesmas estradas que eu tinha há 40 anos atrás, quando eu estava lá no Deral começando minha vida, e a produção era pequena, hoje a produção é 3 vezes maior. Então isso é custo. Apenas um exemplo assim muito pequeno, mas assim, dotar a nossa economia de plena capacidade de ser mais competitiva frente a outros estados, frente ao mundo dos negócios, essa guinada mundial aí de loucura do Trump, para cá e para lá, mexe em tarifa, para nós é oportunidade, e a gente quer ter uma economia cada vez mais competitiva. E quando o senhor fala de investimento, secretário, já tem algo em mente, esse recurso extra que esses cortes, essa limitação, inclusive, de repasse a outros poderes vai garantir, já tem um destino? Sim, senhora Camila, nós temos destino. Nós temos um plano de concessão de rodovias, que são os 3.303 quilômetros, 4 lotes já concedidos, 2 já passaram pelo TCU, Tribunal de Contas da União, deve ir para a Bolsa em setembro de 25, enfim, mais de 60 bilhões de investimento privado na forma de concessão. E temos as nossas obras rodoviárias, por exemplo, conclusão da Ponte de Guaratuba, a duplicação Matinhos-Caiobá, a Garuva-Guaratuba, a 280 concluída, já está chegando em Pato Branco, em concreto, a rodovia dos Minérios, que vai chegar em Itaperuçu, onde vai acolher uma mega indústria de cimento de 3 bilhões de reais numa nova fábrica de cimento. Mas esses são investimentos já previstos, certo? Previsto, mas as obras não. Acabamos de anunciar... Vai precisar de mais recursos. Mato Rico a Roncador. Anunciamos uma nova rodovia importante que sai de Pitanga, vai até a subestação de Itaipu, lá em Furnas, vai até a curva do rio Ivaí no Portubá, vai chegar lá em cima em Mauá da Serra, que é onde encontra a 445, que está quase na reta final. É o novo contorno de Curitiba, que sai de Fazenda, Araucária, Campo Largo, quem sabe a retomada aqui da Estrada do Cerne, feita por Maneco Facão, Manuel Ribas, lá nos anos 40, que é um caminho que encurta 50 quilômetros daqui para Londrina, desafoga nosso trecho Curitiba-Ponta Grossa. São visões assim que a gente tem um conjunto relevante de obras em vários estágios de ritmos, né? Algumas em plena execução, as outras projeto aprovado, algumas já licitadas, e outras assim, me entregue o projeto, por favor, que eu quero obra, né? É assim como contribuímos com a parte do dinheiro da Copel para dotar as nossas forças de segurança de equipamentos mais pesados, duráveis, né? Assim como estamos investindo fortemente em habitação. E assim, onde acha uma frente boa de coisas que durem, a gente quer botar a mão pesada nos grandes investimentos. Isso deu para entender, mas a pergunta da Camila é importante porque a gente vem ouvindo sempre o governo falar que ele só lança grandes obras quando já tem o dinheiro em caixa para fazer, né? Várias vezes o governador já falou que é um estado que faz o investimento, a Ponte de Guaratuba, as grandes obras que a gente ouviu. O governo do Paraná tem 32 bilhões, os poderes têm mais de 30 bilhões em caixa do Paraná, estamos pagando em dia a nossa dívida, o executivo tem mais de 20 bilhões entre recursos livres e recursos vinculados, o executivo tem quase 16 bilhões em caixa para fazer investimento. Então é para dar robustez, não é para tapar buraco, é isso que eu tô querendo dizer, não é porque não fechou acordo com os poderes que vai puxar os 2 bilhões. Não, inclusive a gente quer destinar essa eventual economia com os poderes, cerca de 200 e poucos milhões, né? Em obras em conjunto, né? Uma obra duradoura, ou quem sabe um programa social de qualidade, uma atenção mais qualificada a idosos, a crianças, assim, está em discussão esse ganho eventual que nós deixaremos como executivo de passar para os poderes em uma atitude, uma ação focada em alguma questão da cidade. Eu, particularmente, preferiria fazer um investimento que dure. Posso até dar o nome lá.
rodovia dos poderes, né? Um dia, brincadeira à parte, assim, algo que a gente está de alguma forma provocando um pensar, preciso fazer tanto prédio? Não. Quem sabe posso uma rodovia do TJ. Fazer coisas mais que durem para a sociedade, né? Então a gente fala francamente as coisas, né? Nem sempre gostam, mas são coisas assim que a gente quer. Nos faltam projetos, embora tenhamos lá no começo do governo, né, aplicado mais de 300 milhões, chamando, me entregue, abrimos a possibilidade do setor privado doar projeto para o Poder Executivo. Antes era assim, uma coisa assim, parece lobby, né? Uma coisa ruim. Não, se eu quero uma ponte importante e alguém lá, uma cooperativa, uma indústria paga esse projeto, porque a gente demora muito para contratar uma empresa que vai fazer o projeto, só no pensar já foram 3 meses, só no fazer o projeto mais 6 meses, acabou o ano. Então, assim, essa velocidade o governo do estado deu. Ou faz projeto diretamente pela sua estrutura, ou aceita a doação de projetos por parte do... E isso acelera o processo de traduzir isso em obras efetivas. E serve também para captação de recursos federais, certo? Não. Você tem esses projetos no banco? Não, muito ruim. Nós temos os repasses constitucionais, normais, né, que está vindo razoável, Paraná, né, é uma fonte importante, a nossa participação no fundo federal. Temos tido aportes por parte dos deputados e senadores ou da bancada para ações importantes aqui no Paraná, mas assim, o grosso do nosso dinheiro é poupança dos paranaenses e arrecadação corrente que a gente foca cada vez mais para devolver em investimento. Muito bem, 5h em ponto, não tenho tempo para mais nada, gostaria muito de ter, inclusive, para continuar conversando. Quero agradecer imensamente, secretário, muito obrigada pela presença e também por esse anúncio exclusivo em primeira mão aqui para a audiência da Jovem Pan News. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, Rafa e Camila, e um abraço a quem nos assiste e nos ouve. Cami